a preletora desta noite, mulher mais linda e importante da minha vida, pastora Patrícia. Diz que tem uma palavra para tocar nos nossos corações. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor amado, pela tua presença aqui neste lugar. Usa, Pai amado, a tua filha, usa a tua serva com poder e autoridade. Possamos ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Queremos te louvar, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. E enquanto nós estávamos louvando, o Senhor tocou meu coração para dizer para você e para você que está em casa também, que quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós já estamos ofertando a Ele. Amém. Ofertando o nosso coração, ofertando a nossa vida, entregando o nosso ser e colocando tudo nas mãos dEle. Amém? Então que nós possamos ouvir essa mensagem, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu confesso que o Senhor foi surpreendente mais uma vez. O Senhor tem me dado algumas mensagens bastante diferentes e eu estou muito feliz por isso, porque quando nós aceitamos o chamado, todos nós temos um, e nós fazemos com afinco, com excelência, damos o nosso melhor. O Senhor sabe quanto é difícil para nós, para cada um de nós, independente de qual seja o nosso chamado. Mas quando nós nos colocamos à disposição, Ele usa, né? É maravilhoso. Amém? Então nós vamos ouvir esta noite o Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Mas aí você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos continuar a leitura. Eu gostei bastante desse modelo. Então vamos fazer dessa forma. Amém? João 4, os versículos de 1 a 4. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Amém? Podemos assentar e vamos continuar a leitura. Verso 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quero fazer uma breve pausa aqui, que a mulher samaritana, ela questiona a Jesus, esse momento que ele aborda a mulher, porque tanto por ela ser mulher, porque naquela época os homens não podiam conversar com mulheres, a não ser os seus maridos, ou para fazer compras, as mulheres também tinham intérpretes, até dependendo do negócio. Então isso também espanta a mulher, e por ela ser samaritana, porque os samaritanos, desde a época de Neemias e Esdras, que não se dão com os judeus, porque parte do povo que morava na Samaria casou com outras gentes, com pessoas que não eram judeus, se juntaram em negócios e casamentos, e aos olhos dos judeus eles se tornaram impuros, eles se tornaram mistos, eles não eram mais a raça pura dos judeus, miscigenaram. Então eles os consideravam impuros e não permitiam que os samaritanos adorassem no templo por causa dessa impureza. Já os samaritanos
consideravam que os judeus eram arrogantes, prepotentes e que estavam se colocando no lugar de Deus. Então eles foram, construíram um novo templo no Monte Gerizim e ali começaram a adorar a Deus. Então havia essa distância entre judeus e samaritanos. Eles não se davam, como diz as Escrituras. Verso 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? A mulher, ela responde dessa forma para Jesus, porque naquela época, naquela região, a água ela não era em qualquer poço pura, limpa, límpida. Ela era um tanto turva e era salobra. Então, ela pergunta: como é que esse cara está me oferecendo essa água da vida? Porque ela imagina, ela entende que Jesus está oferecendo uma água pura para ela, uma água limpa, porque naquele poço de Jacó não tinha essa água limpa, pura. E ela imagina que Jesus era um homem muito rico, porque se ele tinha, é porque naquela época alguns fazendeiros mais abastados, mais ricos, tinham poços que possuíam essa água pura, essa água limpa, que ela acredita ser essa água da vida. Por isso ela diz para Jesus: será que o Senhor é mais rico do que Jacó? Porque Jacó era poderoso, era dono de terra, ele que fez aquele poço. E ela questiona a Jesus, perguntando como ele conseguiria desta água. Aí no verso 13, Jesus diz assim: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, como nosso verdadeiro sopro de vida, como nosso tudo, como nosso bálsamo, como nossa base, como nossa sustentação, responde para ela que ele não está falando da sede física, da sede do corpo. Ele está falando de uma sede espiritual, que ele é uma fonte inesgotável e é o único que pode nos dar a vida eterna. Amém? Amém. Então no verso 15 a mulher pede para ele: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais viver aqui buscar água. Se fosse hoje eu diria para ela: oh querida, se liga, você ainda não se tocou, ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava querendo dizer. Ela ainda estava achando que era da água da vida, água pura, limpa, que não havia naquele poço. E aí Jesus quer fazer uma pergunta para nós: como está a nossa sede espiritual atualmente? Pois os dias têm sido tão maus, tão amedrontadores, tão terríveis, que por muitas vezes nós estamos mergulhados nessa água salobra, nessa água turva, que é o mundo, que é o pecado, e nem sabemos como sair dela. E Ele é o único que pode nos oferecer a água limpa, pura, que purifica-nos de todo pecado, de toda maldição. Ele é o único que pode dar, suprir
necessidades espirituais, porque o Senhor aqui está falando conosco sobre uma água que enche o nosso ser espiritual. Nós precisamos estar sedentos. Muitos estão secos espiritualmente e estão apenas mergulhando ainda mais fundo nessa água salobra do pecado. A vista já começa a se escurecer, você já não começa mais a discernir, você já não consegue mais enxergar, nem definir o que é bom, o que é mal, o que é de Deus e o que não é. Mas Ele nesta noite, Ele quer nos encher com essa água da vida, que pode nos purificar, que pode nos encher, que pode nos transbordar. Mas Ele quer que nós entendamos a nossa necessidade, que aquela mulher não tinha entendido ainda. Então, como muitos de nós não estamos entendendo ainda, que o que Jesus quer de nós, quer para nós, é que tenhamos sede espiritual. Ele, neste texto, ele fala dessa água da vida, que dá a vida eterna, que Ele é esta fonte inesgotável, porque o mundo está sedento, mas não sabe onde buscar. O mundo tem sede de Jesus, mas está cada vez mais mergulhando nessas águas profundas de salobra e turvas cheias de pecado. No verso 16, ele diz para ela: vá chamar o seu marido e volte aqui. No 17 ela responde: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então ele disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Queridos, Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus sabe exatamente como somos, quem nós somos, o que estamos fazendo. Nós podemos enganar o nosso marido, nós podemos enganar a nossa esposa, nós podemos mentir no nosso trabalho, para o nosso patrão, na igreja, para o nosso pastor, mas para Deus, amados, nós não podemos, porque Ele vê, Ele conhece tudo, Ele sabe exatamente tudo o que estamos fazendo e vivendo. Então esta é uma noite de nos colocarmos nos pés do Senhor às claras, demonstrando para Ele as nossas fraquezas, dizendo que estamos lá nessa água turva, salobra, mas que nós desejamos, que nós entenderemos nesta noite que a nossa prioridade, que a nossa principal necessidade é a água da vida, que é o Senhor Jesus. Amém? No 19 diz que a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, amém? Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. Não, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? A mulher está aqui reconhecendo Jesus como um profeta. Ela até questiona ele, por conta deles terem um templo lá no Monte Gerizim e eles adorarem em Jerusalém, de onde deve ser o local correto de adoração a Deus. Mas Jesus vem desmistificar tudo.
vem quebrar todos os paradigmas e dizer para ela: não, você não entendeu. O tempo já chegou que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele espera de nós verdadeiros adoradores, mas Ele espera de nós verdadeiros adoradores em todo o tempo, em todo lugar. Lá na nossa casa, quando estamos na nossa casa, somos verdadeiros adoradores. Aqui na igreja, quando estamos aqui, somos verdadeiros adoradores. Quando estamos lá no nosso trabalho, somos verdadeiros adoradores. Quando estamos numa festa, somos verdadeiros adoradores. Quando estamos na rua, no supermercado, na farmácia, seja lá onde for, Jesus fala para nós nesta noite: são esses o que Deus procura. Amém? Que nós possamos ser uma única versão de cristão. Você pode entender isso comigo? Uma única versão. Que tenhamos a mesma versão que nós temos aqui, de adoradores, de crentes cristãos, com a nossa fé inabalável, nós tenhamos em qualquer outro lugar. Porque esses são os verdadeiros adoradores. E assim, nós já ouvimos aqui, fui eu que preguei através do Espírito Santo, que não temos mais tempo. Chegou o tempo de realmente sermos maduros espiritualmente, de sermos os verdadeiros embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? No versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Glória a Deus. Amém? Queridos, a mulher samaritana, como muitos homens e mulheres que não conhecem verdadeiramente a Cristo, e até alguns que se dizem cristãos e estão na igreja, creem que Jesus é um profeta, mas ele não é suficiente. Ele não é único. Eu creio em Jesus, mas eu tenho necessidade de dar uma olhada no meu horóscopo, porque eu preciso saber o que vai acontecer no meu dia hoje. Eu creio em Jesus, mas eu preciso passar o Réveillon de roupa branca, porque senão dá um azar. Eu creio em Jesus, mas eu não passo debaixo da escada. Cuidado, irmão, passa aí, você vai morrer. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que dar 3 pulinhos para encontrar uma coisa que eu perdi na bagunça da minha casa. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que desvirar o chinelo, senão minha mãe morre. Eu creio em Jesus, mas eu acredito em gnomos, porque eu já ouvi dizer que nego aí já viu. Alguém já viu aí aparecer um gnomo? Eu creio em Jesus, mas eu acredito na força e poder das árvores, do sol, das estrelas, das cores, dos cristais. Queridos, essas todas são mentiras do diabo. Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele diz que ele é o único caminho, única verdade e única fonte de vida, que ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Nada dessas coisas tem valor nenhum. Se a gente ainda continua acreditando nisso, comprando algum tipo disso, perdendo tempo com isso, é dinheiro jogado fora e é tempo jogado fora, queridos. Jesus é suficiente. Jesus é o único. Não há necessidade de mais nada. Ah, mas porque... Não, queridos, não há desculpa. A Bíblia é muito clara. Só Ele é Salvador. Só Ele é Redentor. Então que nós possamos entender nesta noite, como a mulher samaritana já tinha visto, sentiu a presença dele, estava com ele, ouviu ele falar, mas ainda cria que ele era um profeta. Não, queridos.
Jesus não é um profeta, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, é o Salvador, é o Redentor, é aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Maria não ressuscitou. João, Pedro, Sebastião, Consolação não ressuscitou. Só quem pode interceder por mim e por você é Jesus junto ao Pai. Ele é o nosso advogado, Ele é o único intermediário, Ele é o único intercessor. Nada disso é necessário, queridos, é perda de tempo. No verso de 27 diz assim: naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que queria. E também não perguntaram nada a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Queridos, os discípulos provavelmente ficaram aterrorizados. Fizeram pré-julgamentos terríveis contra a pessoa de Jesus naquele momento. Preferiram nem abrir a boca, porque provavelmente o que estava ardendo dentro deles era algo muito forte. E como falar aquilo para o mestre? Falando com uma mulher, e ainda mais samaritana. Realmente, gente, e assim, muitas vezes nós também agimos dessa forma. Nós pré-julgamos o nosso irmão sem misericórdia nenhuma. E Jesus nesta noite quer nos ensinar a ter empatia. Quer nos ensinar a não fazermos acepção de pessoas. Como nós podemos fazer acepção? Como nós podemos fazer diferença dos irmãos se todos precisam ouvir as boas novas de salvação? Quem somos nós para escolher quem deve ou quem não deve, quem merece ou quem não merece? Não somos nada. Todos somos falhos, pecadores, com as nossas limitações, com as nossas qualidades, mas também somos todos iguais. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Ele nos ensina então a sermos luz como Ele é. Devemos ser os verdadeiros adoradores. Porque se nós somos verdadeiros adoradores, que são aqueles que Ele deseja, nós não fazemos acepção. Nós não julgamos, nós não repreendemos, ou nós não nos distanciamos, não queremos nem chegar perto. Não queremos, eu não vou lá só tem macumbeiro. Não vou lá só tem gente tudo tatuada, cheio de piercing, enfim. Não, gente, não é isso que Jesus está mostrando aqui, não. Ele está conversando com uma mulher samaritana. Então, queridos, nós não temos este direito de fazer acepção, de julgar. Nós precisamos ter a mesma empatia que Jesus teve aqui. Ele viu uma mulher sedenta pela palavra, pelo espiritual, e é isso que nós precisamos fazer. No verso 28 diz assim: em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Mais uma vez a gente ia dizer: ô querido, não se ligou ainda. Eles estavam preocupados com o alimento físico, mas Jesus estava falando do alimento espiritual, daquele que enche o nosso espírito, daquele que nos conduz para a vida eterna. Verso 34: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas.
E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da mensagem dele, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Glória a Deus. Aleluia. A mulher samaritana foi uma missionária. Ela largou o pote, foi para a cidade contar para todo mundo o que Jesus tinha dito para ela. Ela não se calou, ela não perdeu tempo, ela correu e foi. Ela evangelizou aquele povo. E este é o propósito de Deus quando Jesus realiza milagres na minha e na sua vida. Os milagres e maravilhas de Jesus, eles são feitos nas nossas vidas para que sejam anunciados, para que nós possamos testemunhar, para que muitos ouçam. Esses sedentos que a gente comentou já no começo, que estão aí mergulhados nessas águas turvas, precisam ouvir o que Jesus fez conosco, para que eles venham a se converter, para que eles venham a ser limpos pela água da vida. Às vezes o diabo lança mensagens na nossa mente de que a gente, não, eu não vou contar isso porque eu nem tenho um testemunho tão grande assim. Não, comigo não foi assim, comigo foi, eu vim por amor, então, não tive que largar tudo, eu vim porque eu amo Jesus. Eu já nasci na igreja, então não tenho muito que contar, não, porque isso é mentira do diabo. Tudo que Jesus fez por nós, seja lá o que for, precisa ser pregado. E esse é o nosso método de pregação. É isso que nós temos que falar lá fora. Muitos a gente ouve falar: mas eu não sei falar, eu sou de poucas palavras. Só conta o que Jesus fez. Foi isso que a samaritana fez. Correu na cidade e foi pregar. Só Ele pode libertar, só Ele pode convencer. Mas a gente precisa falar, porque tudo que Ele faz é para honra e glória dele. Amém. Nestes últimos versos, os discípulos estão preocupados com o alimento físico, e Jesus repete a eles que o maior e mais importante alimento é o espiritual, porque o propósito de Deus é a implantação do seu reino, e que nós devemos semear. Não importa quem vai colher, nem o tempo, nem aonde. Nós precisamos falar, porque Jesus falou também que ali eles estavam colhendo algo que outros profetas pregaram. E a mesma coisa conosco. Nós não temos a opção de parar de pregar sobre Jesus. Não existe essa opção na vida do cristão. O nosso objetivo aqui na terra é esse: é anunciar as boas novas de salvação. Então pode parecer às vezes que a gente não está vendo nada. A gente está falando, está ensinando, está dando um bom testemunho, não importa. A obra é dele. No tempo propício, oportuno e correto, vai acontecer, como aconteceu comigo e com você. Amém. Quanto tempo me evangelizaram? Quanto tempo falaram de Jesus para mim? Mas no tempo dele, aconteceu. E muitos precisam ter esse encontro pessoal com Jesus. Por isso não adianta a gente só falar. A nossa obrigação é essa. Isso a gente já entendeu, então nós vamos pregar. Mas essa mudança, esse entendimento do que é a água viva, que é Jesus, só Ele pode dar para nós. Então esse encontro com Jesus, só Ele pode preparar. Nós estamos indicando o caminho. Nós estamos orientando
para onde ir, cada um a gente vai falar, a gente vai dar um testemunho, a gente vai cantar um louvor, a gente vai fazer uma oração. Quantos vêm pedir oração? Eu só quero uma oração. Amém. É o nosso testemunho, são as nossas atitudes como cristãos que vão fazer estes entenderem qual o caminho, no momento que for decretado por Jesus. É assim que acontece com cada um de nós. E até que a gente encontre verdadeiramente o Senhor, a gente vai ouvir e muitas vezes vamos achar só que Ele é um profeta. Mas no dia correto, no dia certo, no dia do Senhor, nós iremos encontrar com Ele. Jesus está chamando a nossa atenção nesta noite, que nós possamos nos preocupar mais com o nosso espiritual, nos encher da água da vida, para que possamos derramar naqueles que estão sedentos. Ele estabelecerá completamente o seu reino, e Ele precisa de nós, mas não que Ele não vai fazer se a gente não quiser ir. Se a gente não quiser, queridos, Ele arruma outro que quer. Verdade. Então eu quero convidar você essa noite a ser esse que quer, a ser esses que queiram estar implantando o reino de Deus, porque Ele garante galardões aqui na terra e no céu. Ele não nos dá a garantia de que será fácil, que não teremos dificuldades, que só ouviremos sim, que será maravilhoso, que para cada um que a gente disser, olha, Jesus te ama, que maravilha, eu quero aceitar Jesus. Não, queridos, não, isso Ele não garante, mas Ele garante para nós que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode entender isso? Não importa a dificuldade, não importa a turbulência, a tribulação, o obstáculo. Continue fazendo, continue trabalhando, continue falando os testemunhos, continue pregando tudo que Jesus fez pela sua vida, porque Ele é quem faz a obra. A gente prega, a gente fala, mas quem convence é o Espírito Santo. E eu sei que nós temos pressa e Ele tem pressa conosco, mas essa parte não cabe a nós. Cabe a nós continuar pregando, dando testemunho, contando as maravilhas e milagres, porque são milagres e maravilhas todos os dias. Todos os dias. O salmo que nós lemos começou assim, que nós devemos cantar as maravilhas do Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser essa versão de crente, alegres e todavia me alegrarei, ainda que a oliveira não floresça. Por quê? Porque é isso que o nosso irmão que está sedento tem que ver em nós, a luz de Jesus. Esse texto é riquíssimo, tem muitos ensinamentos, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para você algumas mensagens do Senhor que podem nos fortalecer nesta noite, que vão nos dar coragem e ousadia para continuar a lutar por aqueles que ainda não estão aqui conosco, por aqueles que ainda não entenderam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos pregar que Jesus não é apenas um profeta. Jesus, o próprio Jesus, falando com a samaritana, ela ainda assim disse: será que Ele é o Messias? Então, queridos, não somos nós que vamos convencer. Nós temos a obrigação apenas de dar a direção. Siga por aqui, amado, porque este é o caminho da salvação. Jesus. Ele é o único. Ele é suficiente. Ele supre todas as nossas necessidades. Inclusive, esse é o tema da minha mensagem. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é suficiente, tanto as físicas quanto as espirituais. Mas no momento, o Senhor quer que nós nos preocupemos muito mais
com as espirituais, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Amém. Já chegou o tempo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Você pode se colocar em pé nesse momento? Vamos orar agora. Senhor eterno e poderoso, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, mais uma vez gratos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos ensinou a ser luz. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos ensinou mais ainda como devemos seguir o caminho contigo. Devemos tomar a nossa cruz, devemos segurar na Tua mão forte, devemos seguir testemunhando as Tuas maravilhas, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos trazido até aqui, o Senhor tem aberto os nossos olhos. Cada mensagem que a gente ouve desse púlpito são cada vez mais de alerta, são cada vez mais do amor que o Senhor tem por nós, para que nós não sejamos deixados para trás. Pai, muito obrigada porque o Senhor continua conosco, porque o Senhor não desiste de nós, e a cada culto o Senhor vem falando aos nossos corações que o tempo é de busca, que o tempo é de maturidade espiritual, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, e nesta noite o Senhor nos ensinou mais uma vez a ter misericórdia pelos nossos irmãos, a não fazer acepção de pessoas, a pregar em tempo e fora de tempo, Pai. Obrigada por este momento, por essa palavra maravilhosa, pela Tua presença neste culto, Pai. Nós somos gratos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, e nós declaramos aqui que cantaremos as Tuas maravilhas, os Teus milagres, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?